noite, a paz do Senhor. Aqui quem fala é a missionária Patrícia. Estamos aqui com o pastor Ederson para nós termos umas curiosidades reveladas aqui do reino, saber um pouquinho mais sobre a Bíblia. Pastor, boa noite. Boa noite, missionária Patrícia Santos. É um prazer estar aqui, Mais um vídeo aí para as redes sociais, para o nosso canal no YouTube. E o vídeo de hoje é voltado a curiosidades bíblicas. E é com você, hoje é você que vai trazer aí as perguntas e os questionamentos para que nós possamos desenvolver um entendimento, um raciocínio das Escrituras Sagradas. Certo, correto. Então, acredito que tem muitas pessoas que têm bastante curiosidades, sobre a Bíblia, sobre o reino, enfim. Tenho algumas perguntas aqui para estar fazendo para o pastor e vamos lá. Pastor, quantos anos demorou que a Bíblia fosse escrita? Fala aí para nós. Vamos lá. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que a Bíblia ela passou por um processo de pelo menos 1.600 anos até realmente ela ser escrita e termos hoje um livro sagrado, ou melhor dizendo, a biblioteca sagrada, melhor dizendo, esse conjunto de 66 livros. Porém, missionária Patrícia, a gente precisa entender que esse conjunto de 66 livros, ele está contido nas escrituras, ou melhor dizendo, na Bíblia do povo protestante, tá? Certo. O povo evangélico, ele carrega consigo uma Bíblia com 66 livros. Tanto que a palavra Bíblia vem de biblioteca, Porém, a Bíblia Católica Apostólica Romana, ela contém 7 livros a mais. No total são 73 livros, diferente da Bíblia protestante. Depois nós temos também a Bíblia Etíope, que contém pelo menos 82 livros, que também são agregados aí, inseridos os livros apócrifos, que é considerado livros que não foram inspirados, de certa forma, pelo Espírito Santo, e a igreja entendeu que, por não ser inspirado, não ter ali inspiração do Espírito Santo, não são livros canônicos. Então, o correto seria dizer que 73 livros, que é a Bíblia Católica, esses livros, eles foram escritos e inseridos, depois do ano 325, no Concílio de Niceno. Ele foi inserido como um livro sagrado, como a Bíblia Sagrada, num período de 1.600 anos. Porém, a gente precisa entender também que, mesmo passando esse período de 1.600 anos, há um mistério muito grande dentro das Escrituras, missionária Patrícia, que os nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo, precisam entender, é que ao longo desses 1.600 anos que a Bíblia foi escrita, nós tivemos que juntar vários pergaminhos, papiros, aquilo que nós chamávamos também de manuscritos, que são escritos que foram encontrados em cavernas, em rochas, escritos que foram escritos, por exemplo, em cascas de árvores, foram escritos em couro de animais, como couro de golfinho, couro de cabra, porque nós não tínhamos naquele tempo papel, nós não tínhamos caneta. Então, era escrito com tinta, era escrito, de certa forma, em rochas, era escrito em árvores, em couro de animais, que eram colocados para ser curtidos. E tudo isso foi sendo mantido ao longo da história por um milagre divino. A Bíblia é um milagre de Deus para o ser humano. É um mapa que Deus preservou para o ser humano, porque se a gente olhar a história da Bíblia e do povo de Israel,
a gente vai ver que eles passaram por diversos cativeiros, né? No Antigo Testamento, enfrentaram cativeiro assírio, enfrentaram o cativeiro babilônico, enfrentaram o cativeiro sob o domínio dos filisteus, sobre o domínio dos amorreus, dos gibeonitas, né? Dos medianitas, dos edomitas, enfim, foram diversas vezes que Israel enfrentou muitos cativeiros de nações inimigas. E mesmo passando sobre o domínio de diversas nações, esses textos sagrados foram mantidos. Mas mantidos de que forma? Eles foram mantidos porque o povo de Israel entendia que esses escritos eram sagrados e eles davam uma vida pelas escrituras. Para preservar os escritos, muitos morreram, né? Então a Bíblia é um milagre, de certa forma. Agora, é claro, eu como pastor e como professor, eu sei que nós temos o suficiente para a nossa salvação, dentro desses textos sagrados, que contém as escrituras sagradas, a Bíblia. Porém, eu acredito que existem muitos livros que não foram inseridos, que também são inspirados, porém não foram encontrados. Ainda que há muita teoria acerca de que esses livros que não foram encontrados, esses textos, manuscritos e muitas histórias que não foram apresentadas para a igreja em si, foram escondidos, né? Algumas teorias dizem que lá no Vaticano, em Roma, existem muitos textos sagrados que a Igreja Católica escondeu da humanidade por algum motivo. É claro, são teorias, né? Não podemos dizer que é verdade, mas eu acredito que o que temos é suficiente para a nossa fé, para a nossa salvação, para entendermos o propósito de Deus, de Jesus Cristo, através do seu sacrifício, e entendermos que o amor de Deus é tão grande que um dia Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas chegue ao conhecimento e entendimento da vida eterna. Glória a Deus. Pastor, agora vamos fazer uma pergunta aqui sobre influências. A Bíblia e sua influência cultural. Acredito que tem muitos que também têm curiosidade sobre esse assunto. Então, vamos lá, né? A gente precisa entender que, em primeiro lugar, todos os autores da Bíblia, todos os autores, Patrícia, desde Gênesis a Apocalipse, todos os autores, sejam eles profetas, juízes, sacerdotes, reis, né? Porque a Bíblia foi escrita por diversas pessoas, né? Nós temos, por exemplo, textos da Bíblia, livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, né? Um grande legislador, um homem que Deus usou para libertar o povo do Egito. Nós temos, por exemplo, livros escritos por Moisés, salmos escritos por Moisés. Nós temos, por exemplo, também textos da Bíblia, né? Salmos escritos por Davi, que foi um rei. Nós temos textos da Bíblia escritos por sacerdotes. Nós temos livros que carregam e levam o nome de profetas, né? Profeta Isaías, profeta Sim. Jeremias. Então a gente precisa entender que todos os autores da Bíblia eram judeus. Todos. Interessante. Então todos viviam dentro de uma cultura judaica. O grande problema das pessoas hoje é que elas querem interpretar a Bíblia a partir da sua cultura. Está entendendo? Eu não posso, por exemplo, interpretar a Bíblia dentro de uma cultura, vamos dizer assim, aqui do Brasil. Uma cultura que vem da Europa, né? Porque a nossa cultura ela é uma cultura europeia. A gente foi descoberto aí, vamos dizer assim, por Portugal. Todo mundo conhece a história. Portugal fica na Europa. Então, os primeiros anos da descoberta do Brasil, né? Esses índios que estavam aqui, aqueles que vieram colonizar a nação brasileira, que se tornou Brasil, tinham um costume europeu. Porém, nós não podemos interpretar a Bíblia dentro de uma cultura pessoal. Por exemplo, se eu moro nos Estados Unidos, sou americano, né? Nos Estados Unidos da América, eu não posso interpretar a Bíblia dentro da cultura americana.
Eu não posso, por exemplo, interpretar a Bíblia dentro de uma cultura indígena. Eu não posso interpretar a Bíblia dentro de uma cultura alemã. Eu não posso interpretar a Bíblia dentro dessa cultura, por quê? Senão eu fujo do aspecto a qual ela foi escrita. Então eu preciso entender um pouco, em primeiro lugar, não só do idioma que ela foi escrita, mas também da cultura a qual ela foi escrita, né? E a cultura é bem diferente, né? Nós olhamos para a cultura judaica e a gente vê que é bem diferente da nossa cultura aqui, de quem vive no Brasil. Então é interessante esse vídeo para as pessoas entenderem. Eu não posso sair interpretando a Bíblia dentro do aspecto cultural a qual eu vivo. Eu tenho que interpretar a Bíblia dentro do aspecto a qual ela foi escrita, né? Foi escrita. Então é muito importante. Por exemplo, eu vou pegar aqui um texto, por exemplo, sagrado, que talvez possa trazer luz para aqueles que não entendem um pouco acerca de cultura judaica. Por exemplo, quando Jesus ele ressuscita, e antes dele aparecer a Maria Madalena, no capítulo 20, Pedro e João, quando chega lá, convidado por Maria Madalena, né, que era Miriam de Magdala, quando chega no sepulcro, o sepulcro está vazio, eles veem um lençol no chão e um lenço dobrado. Se fosse aqui na nossa cultura, para quem aqui vive no Brasil, chegando dentro de um sepulcro, poderia dizer, ixi, roubaram o corpo dele, levaram o corpo dele. O lençol está no chão aí, a pessoa que levou o corpo dele jogou o lençol no chão, o lenço dobrado. Porém, na cultura judaica, aquilo tinha um simbolismo. O lençol no chão simbolizava algo, o lenço dobrado num lugar à parte também simbolizava algo. E tanto um quanto o outro tinha o seu simbolismo porque estava dentro de uma cultura. Sim. O lençol jogado ao chão trazia a memória dos discípulos que ali estavam dentro do sepulcro, que quando alguém dormia ou passava a noite, o corpo de Jesus estava ali, já era o terceiro dia, certo, em um determinado lugar, se alguém pegasse o lençol da cama a qual o corpo se encobriu durante a noite e jogasse no chão, ele estava desprezando aquele lugar ao ponto de dizer que naquele lugar ele não voltaria mais. Então, por exemplo, se você dorme numa casa de um amigo, de um parente, de um vizinho, e você acorda pela manhã e você pega o lençol da cama e não coloca na cama, mas joga no chão, você está dizendo para aquele que te deu o pouso, para o dono da casa, que ali você não vai dormir nunca mais, que você não foi bem recebido, você não foi bem recepcionado. Então, quando eles olharam para o lençol no chão, aquilo tinha um aspecto cultural. Olha, ninguém levou o corpo dele, porque se alguém tivesse sequestrado o corpo, logicamente teria colocado o lençol na cama. Sim. Jogar o lençol no chão e dizer que ele estava vivo. Sim. Então eles entenderam. Ele não foi sequestrado, ele ressuscitou. Certo. Porque ele jogou o lençol no chão. E se alguém quisesse sequestrar o corpo de Jesus, não faria isso, conhecendo a cultura judaica, porque se ele fizesse isso, ele traria luz à esperança dos discípulos das profecias do Mashiach, que ele haveria de ressuscitar. Sim. Então isso é muito importante para a gente entender. O lençol no chão representava um símbolo cultural. O lenço dobrado, a mesma coisa. Quando alguém ia para uma refeição, para uma oração, acabava aquela refeição, acabava a oração, dobrava o lenço e colocava num lugar à parte, para dizer para o dono daquele lugar que ele voltaria a ter um encontro novamente com aquele que sentou com ele na mesa. Então, quando Pedro viu aquilo e João, entendeu que Jesus estava vivo e que se encontraria com eles novamente, que voltaria a ter um encontro com eles novamente na mesa. Então, tudo isso envolve um aspecto cultural. Então, a Bíblia, ela sofreu influência cultural? Sofreu, e não só judaica, por ter sido escrita, por exemplo, por judeus, mas ela enfrentou também e teve que passar por influências culturais nos cativeiros. Lembra que eu disse aqui dos cativeiros? Sim. Por exemplo, na Babilônia, né? Sim. Eles passaram 70 anos lá. Então, aquela cultura babilônica foi inserida no coração do povo judeu, que quando foram escrever e viver também a parte da história bíblica, trouxe essa cultura babilônica para dentro das escrituras. Isso acontece com os assírios, isso acontece com o povo sírio-fenício, isso acontece muito na Bíblia.
Isso acontece até no Novo Testamento. A gente pega, por exemplo, o maior doutrinador do Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo, e Paulo, ele era o apóstolo dos gentios, né? Embora Pedro assim fosse chamado, mas Paulo é o que mais prega aos gentios. E como ele era cidadão romano e também judeu, né? Ele tinha dupla cidadania, e ele prega mais inserindo o evangelho ao meio gentil, a gente pode ver que há uma influência do Império Romano, da cultura grego-romana, dentro do Novo Testamento. E Paulo usa toda essa cultura grego-romana, de certa forma, para anunciar o Evangelho a Cristo. Por exemplo, há uma passagem que o apóstolo Paulo cita em Atos, eu não vou lembrar agora o capítulo, que ele vai até uma cidade e lá tem um altar, né, em Atenas, tem um altar a um Deus desconhecido. E ele percebeu que as pessoas estavam adorando diante daquele altar, a qual estava escrito lá, ao Deus desconhecido. O que Paulo faz? Ele se aproveita, né, dessa cultura grego-romana, daquele momento de certa forma, de um culto pagão, e ele transforma o altar do Deus desconhecido ao altar do Deus conhecido. De qual forma? Ele diz assim, olha, o altar que vocês estão prestando culto, que está aí escrito ao altar, ao Deus desconhecido, esse Deus conhecido eu conheço, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eita, e ele insere Cristo e o Evangelho em um altar pagão, porque ele transforma aquele paganismo, de certa forma, em uma ferramenta de salvação, inserindo o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo, fazendo com que os que adoravam aquele Deus desconhecido pudessem conhecer a Cristo através da sua mensagem. Então, é exatamente o que você me perguntou. A Bíblia sofreu influência cultural? Sofreu. Só que nós temos que tomar cuidado, quando eu falo sobre influência cultural, para que a gente não venha interpretar a Bíblia dentro da nossa cultura. Certo. Né? Você pode trazer a Bíblia para os dias atuais, você pode trazer uma visão daqueles dias para os dias de hoje, sem ferir o texto. Sem ferir o texto. O que seria ferir o texto? Você transformar um texto que está ali, de certa forma, explicando e trazendo entendimento do que realmente os profetas, juízes, sacerdotes, levitas, enfim, do que os homens de Deus tentaram transmitir, e você distorcer isso por causa do sistema cultural. Então a gente tem que ter esse cuidado de não ferir o texto, né? Não transformar o texto numa discrepância teológica e acabar trazendo uma interpretação pessoal, cultural, fora do que realmente a Bíblia está tentando transmitir. Nós temos que ser fiel à mensagem que está escrita. Por isso que todo professor de Bíblia, todo pastor, todo teólogo que estuda a Bíblia diz, a Bíblia se interpreta com a Bíblia. A maior interpretação bíblica é aquela que você deixa a Bíblia mesmo ser interpretada por si mesmo. Você não precisa interpretar a Bíblia em outros aspectos. Por exemplo, o que seria a Bíblia se interpreta por si mesmo? O que seria a Bíblia se interpreta por Bíblia? É porque você não pode isolar um texto. Quando você isola um texto, um capítulo, um versículo, aí você está dando uma interpretação pessoal sua. Isso é o achismo, isso se transforma em heresia. Quando eu falo que a Bíblia se interpreta por si mesma, para quem gosta de estudar a Bíblia ou está querendo aprender, é que quando você não acha a resposta naquele texto que você está lendo, você tem que ler toda a Bíblia até encontrar a resposta. Por quê? A Bíblia, ela responde por si mesma. Então você pode ligar vários textos ao mesmo contexto e ela vai trazer luz àquela verdade. Então isso é interpretar a Bíblia por Bíblia. Quer dizer, você interpreta a Bíblia a partir da Bíblia. Nós chamamos um termo técnico de hermenêutica, exegese, homilética. Isso é usar as ferramentas que nós temos para entender e trazer aquela verdade dentro de um texto com contexto. Não existe resposta sem contexto. Se alguém isola um versículo para formar uma doutrina ou trazer uma resposta isolada, ela pode ser uma mentira, ela pode ser uma heresia. Nossa. Acho que ficou bem claro aí para os nossos ouvintes, né? Acredito que sim. Se tiver alguém aí com mais dúvidas aí, pode deixar aí nos comentários também. Se tiver uma pergunta também, uma curiosidade, pastor também, ele tá aí para tirar todas as nossas dúvidas aí.
Certo, pastor. Quero agradecer aqui. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a todos também que estão aqui. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, shalom, graça e paz. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.